Malvada surgiu de um encontro entre mim, que sou encenadora, vivi muitos anos no Porto e tive uma companhia de teatro durante 20 anos e decidi vir residir para Évora. E o José Miguel Soares, que somos os dois criadores e diretores artísticos da Malvada, e em 2018 resolvemos fundar uma associação para permitir o desenvolvimento dos nossos projetos. Trabalhamos claramente em processos de cruzamento disciplinar, principalmente na área do teatro e da fotografia, cruzando com a literatura, com o vídeo. As nossas criações são tendencialmente, ou a maior parte, são realizadas em Évora, em residências artísticas, em Évora, mas não só, e depois apresentámos-las quer em Évora, quer noutros sítios. Logo no primeiro ou no segundo ano tivemos um trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica que estavam num centro de acolhimento temporário aqui em Évora. Depois trabalhámos com raparigas num centro de acolhimento temporário. Isto começou a misturar-se ou a influenciar os nossos trabalhos. Os nossos trabalhos têm sempre uma estrutura muito rizomática, quer pelas características de cruzamento disciplinar que nós temos nos nossos trabalhos, quer pela relação que fazemos entre uns trabalhos e outros. Convidamos sempre vários pensadores para conversas, que depois disponibilizamos esse material publicamente, online, agora temos optado pelo online, e depois a partir dessa pesquisa e desse trabalho fazemos várias criações e temos trabalhado também na área da inclusão social com grupos da comunidade, sendo que nesses projetos também temos sempre como fim criar um objeto artístico. Um segredo deixa de ser quando partilhamos, quando desvendamos com alguém. Só passa a ser segredo. Só passa a ser segredo depois de partilhar. A Planta é um projeto de cruzamento disciplinar que nós estamos a desenvolver em 2022. Ele tem um conjunto vasto de atividades de investigação e de serviço educativo e tem 3 grandes criações. As criações são esta exposição fotográfica que vai inaugurar depois da manhã, uma troca de cartas que aconteceu entre a Ana Luena, o Tiago Alves Costa, Joana Bertoli e Filipe Leal, e um espetáculo de teatro, a Peneia. As plantas eram as suas amigas secretas. Apesar de silenciosas, elas comunicavam sempre elas. As plantas eram as únicas amigas daquela criança apartada da terra onde nasceu. Nós vivemos numa quinta, viemos de meios altamente urbanos para um meio em que o convívio com plantas, com animais, com aquilo a que nós chamamos de natureza é muito mais intenso e, portanto, como dizia há pouco, nós trabalhamos a partir de conceitos que estão à nossa volta e decidimos pegar nesta temática. Então, religação à natureza, começámos logo por nos questionar sobre o que é isto da religação à natureza, se nós também somos natureza. Essa aproximação da natureza também surge de uma experiência que estamos a ter, mas não só, também é de uma preocupação à escala mundial e global, em que o excesso de produção e que estamos a ter enquanto humanidade, onde é que isto nos vai levar? Será que isto faz sentido continuarmos assim? E foi aí que descobrimos esta noção do má, em que até lemos na pesquisa que fizemos de uma professora que é a Michiko Okano, que depois tivemos o prazer de a ter também nas nossas conversas, em que o má é uma noção japonesa da cultura tradicional, não agora da ocidental, em que é um vazio, mas com potencial. Mas também, ao mesmo tempo, é um espaço de coexistência e de relação com o outro. E por isso achamos que fazia todo o sentido pegar nessa noção, experienciá-la, trabalhá-la artisticamente na religação ou no entendimento do que é que pode ser, o que é que podem ser estes seres, que são as plantas, e de que forma é que nós próprios podemos nos relacionamos com elas e uns com os outros. E pronto, no fundo é isso.
Estou muito feliz com essa candidatura, acho que Évora é uma cidade com uma vocação cultural tremenda, não é? E consolidada, muito antiga. Da mesma forma que Évora e o Alentejo, de um modo geral, são o berço de uma série de tradições populares importantíssimas, também é o berço de uma série de tradições eruditas. Aqui Gil Vicente estreou uma série de obras, os arquitetos Arruda eram originários daqui e fizeram arquitetura em todo o mundo, o Essa de Queiroz, o David Mourão Ferreira, temos uma série de aspectos culturais que sentimos, isto não é só da candidatura, eu acho que às vezes a própria cidade se esquece dessa dimensão contemporânea. E que traga também pessoas para apostarem neste território, que é um território em que está em, pronto, se calhar é uma palavra um bocado forte, mas desertificação, e que ponha Évora na rede nacional e internacional. Acho que é essa a ideia da capital, não só para quem vive cá, mas uma ideia de futuro de uma cidade que tem muita qualidade de vida, as pessoas que vivem cá têm muita qualidade de vida, mas falta ter mais pessoas, mais pensamento crítico. Nós vamos dizer que temos os pés em Évora e a cabeça no mundo, e para nós isto reflete-se em quase todas as dimensões do nosso trabalho. E obviamente uma oportunidade destas é única e temos muita vontade de arregaçar as mangas e fazer. Obrigado a todos, sejam bem-vindos a esta nossa, vossa casa de todos nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por estarem aqui connosco, terem aceitado o nosso convite, que, como sabem, os encontramos da maneira mais, imaginemos, ou mais imaginária possível, que não se imagina, não é? Como os encontramos, e ainda bem que os encontramos e que conseguimos tê-los hoje aqui para estar connosco a fazer-nos esta escrita epistolar e, sobretudo, num tempo em que terminamos um ciclo importante sobre a arte, que a todos nós diz muito sobre todos os aspectos. O aspecto vital da árvore em todas as nossas vidas, sejam elas a parte humana, a parte ecológica, a parte emocional e o próprio bem-estar e a nossa vida. Para não adiantar, eu faço apenas uma pequena introdução e depois peço ao Sr. Presidente para dizer umas palavrinhas, o nosso Presidente da Academia das Ciências, o professor José Luís Cardoso, e eu diria só para vos apresentar que a Malvada foi fundada em 2018 para não ser o José Miguel Soares, que está aqui connosco, a dupla responsável pelas criações artísticas e direção deste projeto, sediada em Évora. A Malvada aposta no território periférico como centro de criação e informação artística contemporânea. A Malvada tem como fim a realização de projetos de criação que abrangem diferentes áreas artísticas e de conhecimento, frequentemente cruzando disciplinas como a fotografia, o vídeo, a literatura, a música, o teatro e a performance. Promove atividades de criação e fruição artísticas que envolvem a comunidade a participação ativa em ações de mediação, serviço educativo, acessibilidade e inclusão social, potenciando uma relação de proximidade entre públicos diversificados e a obra artística. Tudo isto são notas curriculares muito breves sobre cada um dos componentes desta nossa malvada associação artística, que nos traz precisamente uma forma excepcional de encerrar este ano de atividades do Instituto de Estudos da Academia da Ciência e, em particular, o ciclo que tivemos sobre a arte, no qual tratamos de arte sobre todos os aspectos. Não só o aspecto artístico que ontem tivemos, às 6 da tarde, e do qual temos aqui ainda hoje uma das nossas oradoras aqui
a professora Sónia, que esteve connosco ontem, a falarmos, afinal, da árvore como inspiradora das artes, da cultura, e o nosso confrade Mário Velho Carvalho, a falarmos também da árvore inspiradora de música e da música. Portanto, acho que fechamos hoje o ano e o ciclo, na realidade, com a vossa atuação, com a vossa dádiva a este programa e, portanto, agradeço vivamente na minha, eu pessoalmente e também em nome do Instituto. E passava a palavra ao Sr. Presidente, professor Silvio. Muito obrigado. Não era suposto dizer o que era força, até porque há alturas em que visita as instituições, o melhor que tem que fazer é estar calado. Quando o professor Luís bem baixo, que é o malvadíssimo presidente do Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa, que disse para eu ouvir, eu ainda tinha vaga esperança de poder ser convidado para participar na encenação, na forma da apresentação. Infelizmente não vai ser o caso. Também não é a altura de se descobrir uma nova carreira nesta altura da vida, mas queria agradecer a nossa presença na Academia. Acho que dá um bom exemplo daquilo que a Academia nos tem a dizer, que é uma instituição aberta da ciência, da cultura, das artes, em diálogo com a sociedade e acolhendo nas suas instalações grupos como é o vosso, a produção artística, com um nome alentejano fantástico, e por isso estamos todos ansiosos de ver o vosso programa. Muito obrigado por terem vindo e muito obrigado também por terem proporcionado à Academia das Ciências de Lisboa e ao Instituto de Altos Estudos o encerramento de um ano de atividades de diálogo com a sociedade e diálogo com a cultura. Acho que esta é uma forma de podemos chamar a vossa presença. Exatamente, por agradecer o convite. Estamos muito felizes por estar aqui na Academia das Ciências de Lisboa. Esta escrita epistolar faz parte de um projeto de criação artística, que é o Planta, que é um projeto de religação à natureza. Nele estão incluídos um espetáculo de teatro, o Orqueia, uma exposição de fotografia, foram ambos apresentados em 2022, e uma escrita epistolar, uma troca de cartas, que aconteceu entre 4 autores, a Ana Luena, a Filipe Leal, que estão aqui connosco, a Joana Berto e o Tiago Alves Costa. E vamos projetar também algumas fotografias da exposição. Da exposição e dos postais. Se calhar só dizer que eu estou a ler as cartas do Tiago Alves Costa e a Helena está a ler as cartas da Joana Berto. Portanto, e que a Filipe Leal lerá as suas próprias cartas e a Ana Luena também. Só para não acharem que eu sou o Tiago Alves Costa. Também eu, a Joana Berto. Sim, e são algumas das cartas, não são todas as cartas, e as cartas foram todas escritas com uma série de conceitos em várias cadeias, e ninguém conhecia a carta anterior, ou seja, a Luena escrevia à Filipe, a Filipe escrevia em resposta à carta da Luena, mas ao Tiago, e assim sucessivamente, portanto, com algumas nuances adicionais. A Corunha, Galiza, 14 de abril de 2022. Querida Filipe Leal, escrevo-te esta carta com imensa vontade de partilhar algumas inquietações que tenho ultimamente experienciado. Algo que também partilhei noutra carta com a amiga Luena. No fundo, gostaria que estas sensações se tornassem numa forma de contágio. Essas inquietações que menciono estão intimamente relacionadas com uma assaz necessidade de afastar-me do ruído do mundo. Aliás, sinto que ao estar rodeado cada vez mais de objetos digitais, que o mundo se empobrece de experiências. É como se estivesse dando voltas ao redor de mim mesmo, com a secreta sensação que estou sempre a perder algo. Como se nessa espiral veloz do avançado em que vivo, caminhasse na desaparição do outro como mistério, o outro como olhar, o outro como voz. Despojados da nossa alteridade, vivemos cada vez mais sobre uma camada fútil que se assume como objeto de consumo e que faz com que assumamos uma posição central e egoísta. E é, pois, nessa busca que devo operar uma rápida aproximação à natureza. Não na procura de uma vã experiência, mas sim procurando uma conexão absoluta entre o corpo e a mente, uma panorâmica pensa e viva. Como diz o poeta chinês Ziyad-Chin, num dos seus poemas, quando o espírito não carrega o fardo inútil, o tempo é verdadeiramente bom para os homens.
Julgo que fomos alienados durante muito tempo desse organismo ao qual pertencemos, a terra, as plantas, a natureza, e passámos a pensar que ela é uma coisa e nós outra. A natureza e a humanidade. Para mim, tudo é natureza. Tudo respira natureza. O cosmos é natureza. Tudo o que eu consigo pensar é natureza. Por isso, Filipa, sinto cada vez mais que essa interdependência será para mim vital no desenvolvimento dos meus dias. Uma experiência ética que desinteriorize o próprio sujeito numa vital retirada de mim mesmo. A ideia de uma vida separada da natureza só pode significar o fim da nossa experiência de compartilhar a vida na Terra com os outros seres, com as florestas, com os rios, com outras espécies, inclusive aquelas que sabemos estarem na lista de extinção e que a sociedade trata como se fosse só uma vã notícia. Na busca dessa vita contemplativa, talvez se consiga revigorar o nosso real, enriquecer a experiência sensível, apurar o ouvido interno, procurar o diferente. Talvez essa vida terrena seja importante para não nos subtrairmos somente ao trabalho, ao Deus da competição, a um mero ofício. Assim, quem sabe, elevar o próprio tempo, ganhar tempo e espaço, a vida na sua mais plena duração e amplitude. Era isto por hora, estimada Filipa, que gostaria de partilhar contigo nesta carta. Sei que teria muito mais para contar-te, mas deixo-a para outra, esperando muito sinceramente que de alguma forma ela te contagie. Termino com uma frase do Peter Handke, que vem no sentido de tudo o que te conto e que anda há muito na minha cabeça. Porquê é que nunca se inventou um Deus da lentidão? Até breve, querida Filipa. Um beijo. Tiago. Lisboa, 7 de maio de 2022. Querido Tiago Alves Costa, são 5 da tarde em Lisboa. Estão 28 graus. Ontem passeei as minhas plantas. Levei-as à janela muito aberta ao fim do dia para que sentíssemos juntas o alívio de algum vento. São 5 da tarde de um sábado. Os amigos juntaram-se para uma sopa de peixe noutro apartamento da cidade. Eu fiquei em casa a escrever. Há muitos anos escrevia cartas, recebia cartas, vivia como tu, longe daqui. Hoje reparo que há muitos anos que não recebia cartas que fossem para mim. Recebo constantemente cartas do Estado para os inquilinos anteriores do meu prédio, que fica ali, ao pé da Praça das Flores. A Praça das Flores é um lugar bom para encontrar árvores e amigos. Os amigos deveriam ser raízes amáveis na planta dos pés. Raízes que transportássemos connosco e que fôssemos plantando juntos, na ausência uns dos outros, porque nos movimentamos na memória do amor. Os amigos deveriam sentar-se sempre em silêncio, primeiro. Sim, e só depois, se necessário, falar, ouvir. Acreditei sempre que ouvir é a maneira mais pura de calar. Mas não sei se sei ouvir, não sei se sei calar. Saberemos realmente? Ouvir os amigos devia ser como ouvir a natureza, em silêncio. A Praça das Flores é um lugar bom para encontrar silêncio, árvores e amigos. E também para os perder. Eu já perdi uma amiga na Praça das Flores. Chorámos. Foi como perder uma raiz que se soltasse sem querer, mas sem morte. Chorei durante muito tempo. O meu apartamento alugado, ali ao lado, tinha uma parte bonita, a parte de fora. De fora da janela do meu quarto, uma nespereira impressionantemente viva cobria-me de cor as manhãs. Aquela árvore, se esticasse o braço, conseguia apanhar a fruta. Aquela árvore foi uma das razões pelas quais escolhi aquela casa e não outra qualquer. Um dia, cortaram-na. Um dia cheguei de viagem e tinham cortado a árvore, na minha ausência. Não me deixaram sequer despedir-me dela. Não sabiam que tínhamos uma relação. Liguei ao senhorio, perplexa, triste, querendo mudar de casa, desejando que a árvore tivesse constado no contrato de arrendamento. O vizinho do resto do chão tem direito ao pátio. O pátio tinha direito à sombra de uma nespereira. Assim, o vizinho tinha direito às nésperas, mas não quis que as nésperas lhe sujassem o pátio. Resultado, cortaram-me a cor das manhãs. Sujaram-me a janela do quarto, com o ruído de janelas e prédios que se escondiam atenciosamente por trás da árvore. Não sei porque te conto tudo isto, Tiago. Não sou uma pessimista. No entanto, tenho pensado que as cartas demoram, mas nós não. Nós, humanos, somos tão rápidos a cortar relações
como a cortar uma árvore. E mesmo as cartas, que continuam a implicar a reflexão, o envio, a espera. Mesmo as cartas não demoram tanto como de antes, porque o tempo muda e muda-nos. Eu estou a ler um livro do Michel Houellebecq, As Partículas Elementares, em que ele acaba por descrever como se escrevia uma carta no verão de 1975. E cito: Annabelle consagrou as 2 semanas seguintes a escrever a Michel. Foi difícil, teve de rasurar e recomeçar um grande número de vezes. Terminada, a carta somava 40 páginas. Pela primeira vez, era realmente uma carta de amor. Pô-la no correio a 17 de setembro, no dia em que recomeçavam as aulas no liceu. Depois, esperou. O tempo da ação, nesta passagem de Houellebecq, teria sido há 47 anos. O que faríamos nós hoje com uma carta de amor de 40 páginas? Editá-la em livro? O que faríamos? Até breve, querido Tiago. Resta-me pôr estas 2 páginas no correio e esperar. Um beijo. Filipa. Cara Filipe, já não chove há muito e as temperaturas estão muito altas. Parece que o mundo está com febre. Ao final da tarde, quando o calor serena, rego as plantas do quintal. Rego uma por uma. Demoro-me em cada uma delas. Quero ter a certeza que a água entra na terra até chegar à raiz. Nessa demora, fecho os olhos. Ligo-me a tudo o que me rodeia, a tudo o que existe para além de mim, a todas as possibilidades infinitas e indecifráveis. Sou uma parte de um todo, nem mais nem menos. Pertenço ao mundo. Tudo isto é uma só coisa da qual faço parte, a quem pertenço inexoravelmente. Abro os olhos, um raio de luz atravessa a água e logo surge um arco-íris, um pequeno arco-íris feito à minha medida e tão perto que o atravesso com a mão. Sorrio. Nesse instante sinto-me feliz. Desde a última carta nunca mais fui à cidade. Mantenho-me neste lugar ausente e longe de tudo, ao mesmo tempo perto de tudo que me é mais valioso. Alimento-me de coisas simples e saboreio lentamente cada uma delas. Neste lugar ensaio a imobilidade. Deixo-me ficar imóvel durante longos minutos e por vezes horas, sem que nada aconteça. Surpreendo com o que vejo para além de mim e em mim. Outras vezes entretenho-me com pequenos movimentos, pequenos gestos. Neste momento, observo a minha mão que segura a caneta e desenha cada palavra que escreve, como se nada disto me pertencesse. Nenhuma destas palavras, nenhum destes gestos. Não tenho nada. Reparo em cada folha, em cada flor que brota no quintal. Estou fascinada pelo mundo, por cada pormenor, por tanta complexidade. Descubro tanto, todos os dias, coisas novas que vejo, sem sair deste lugar, por onde me trouxe e onde me deixo ficar lentamente. À noite sonho com outros lugares, onde nasci, vivi, cidades que visitei e outras que nunca fui, mas que pareço conhecer. Mergulho no mar, a quem me entrego. Aguento sem respirar até ao limite. No último segundo venho cá fora e respiro fundo. Respiro o mundo todo de uma só vez. Acordo e percebo que continuo aqui. Levanto-me, estremunhada, abro a porta e o dia amanhece. Ainda está fresco. O calor há de chegar. Estamos em constante relação com os outros, no ato de respirar. É uma corrente invisível, transparente como a água. Partilho contigo palavras simples, uma parte do que me ocupa. O resto é tão imenso, tantas ideias, preocupações e palavras tortuosas que deixo para depois. Canaviais, 12 de julho de 2022, Uena. A primeira vez que senti saudades era ainda uma pequena criança. Nunca tinha sentido tristeza tão profunda e a minha mãe, para aliviar a minha dor, enviava-me cartas por avião com flores escolhidas por ela do nosso quintal amado. Convocatória. Primeira Grande Greve Mundial. Somos representantes da Interação Internacional das Plantas. IIPP. Lê-se HIP, como um soluço. E vimos por este meio anunciar a primeira grande greve mundial. Um conselho global de seres vegetais, líquenes, daninhas, musgos, algas e fungos. Deliberou no sentido da suspensão temporária e por tempo indeterminado de todas as nossas funções. Interrupção que terá consequências devastadoras para os seres autodenominados humanos. A primeira grande greve
Durará até que as condições mínimas de bom viver e de convivência entre humanos e não humanos sejam restabelecidas. A primeira grande greve entrará em efeito 2 semanas depois de todos os eleitos receberem a convocatória. Deveria ser desnecessário relembrar-vos da vossa dependência de nós e, ainda assim, a veemência com que continuam a destruir os nossos e vossos habitats. Só pode significar que não estão cientes disso. Nós somos a base de tudo o que existe, direta ou indiretamente. Fornecemos o oxigênio que precisam para sobreviver e todos os anos removemos do ar 5 mil milhões de toneladas das vossas emissões de dióxido de carbono. Ou seja, limpamos o que vocês sujam. Mas somos também a roupa que vestem, os medicamentos que tomam para curar as vossas doenças, os materiais com que constroem as vossas casas, o papel em que escrevem. Estamos no pão, nos cereais, no feijão, no chá, na cerveja, no vinho, na Coca-Cola e em tudo o que comem. Porque os animais que vos dão carne e o leite alimentam-se eles próprios de quê? De plantas. Mesmo assim, 1 em cada 5 está a desaparecer, ameaçadas de extinção, como vocês dizem. E são incontáveis as irmãs já desaparecidas. Estamos cientes de que a vossa literatura exige um subgénero acarinhado pelos indivíduos jovens em que as plantas falam. Não é disso que aqui se trata. Nós não falamos, muito menos escrevemos. Parte desta crise é justamente as plantas não responderem, não darem murros na mesa, não sangrarem quando são cortadas. Vocês estão convencidos de que a linguagem é uma criação vossa, mas saibam que nós, no mundo animal e vegetal, comunicamos o tempo todo. Vocês só agora começam a vislumbrar a dimensão e a importância da nossa Wood Wide Web. Celebramos muito este vosso trocadilho, mas os nossos canais de comunicação atravessam o subsolo das vossas cidades, infiltram-se no vosso alcatrão e através desta rede fúngica partilhamos nutrientes, alertas de perigo, conselhos de vida, histórias e muita informação. Literalmente, debaixo dos vossos pés. Saibam que nunca passearam sozinhos na floresta sem que nós não estivéssemos atentos a cada passo, a cada intenção, a cada pensamento. Só que vocês ainda nem sonham o que se passa nas nossas folhas, onde uma constelação de células é capaz de transmitir mensagens a uma escala química. Não são palavras, mas é comunicação. E não falamos só entre plantas, comunicamos com os animais, sobretudo com os insetos. Temos imensos insetos amigos entre os insetos. E eles ajudam-nos muito. Este saber fica inscrito em cada uma de nós. Portanto, cada vez que vocês destroem um quinhão de terra onde habitamos e nos destroem, é como queimarem várias das vossas bibliotecas da Alexandria. Não é fácil comunicar convosco. A tradução desta missiva numa forma que vocês entendam só foi possível graças a plantas cyborgs que acedem aos vossos computadores. É um dos vossos maiores feitos tecnológicos, mas quando o conseguirem desenvolver a ponto de entenderem o que temos para vos dizer e vos ensinar, será tarde demais. A vossa inteligência é admirável, mas muito lenta. E com prioridades incompreensíveis. Simplesmente não estão interessados em descodificar o que vos estamos a tentar dizer. Não se dão conta de que nós temos a solução. Nós conhecemos bactérias que se alimentam da vossa praga do plástico. Algas que absorvem elementos que vos causam o cancro. E temos super-irmãs árvores que absorvem todo o dióxido de carbono que vocês produzem. Nós temos as soluções. Se ao menos nos ouvissem. A vossa ação já nos custou relações que demorámos milénios a estabelecer. Perdemos irmãs que guardavam segredos preciosíssimos e que não sabemos agora como recuperar. Estamos a colaborar com alguns indivíduos da vossa espécie num projeto chamado Millennium Seed Bank, mas o que ali se salvaguarda não chega a 0,01% da riqueza total. Não podemos permitir que vocês continuem a destruir o nosso trabalho pela vossa cegueira. Por isto tudo, exigimos cessação imediata de todo e qualquer tipo de desmatamento, cessação imediata do asfaltamento dos terrenos onde vivemos, restauração da floresta autóctone, cessação imediata do uso de agroquímicos similares e agentes tóxicos, cessação imediata do uso de combustíveis fósseis
implementação de planos de poupança de água e melhor gestão dos recursos hídricos, ensino obrigatório de horticultura e botânica nas escolas, com cada aluno a encarregar-se de propagar uma espécie em vias de extinção. Apoios estatais para a criação e manutenção de uma horta e de um jardim por cada rua da cidade. Criação de um banco de sementes por freguesia. A replantação intensiva, mas biodiversa, de todos os pedacinhos de terra disponíveis. Fim à discriminação e promoção da igualdade de direitos entre plantas esteticamente aprazíveis e as, por vós, consideradas feias, comuns ou daninhas. Encerramento de todas as floristas ou a sua substituição pela venda de plantas em vaso, com consequente proibição de buquês e outras formas de extermínio que só servem à efemeridade dos rituais humanos. Não estamos dispostas a concessões, mas estamos disponíveis para dialogar, quer através das plantas cyborgs, quer, idealmente, através da velha via, ou seja, aquilo que vocês chamam plantas alucinogénicas. Permitem-nos o spoiler. Somos todas. Para tal, preparámos algumas de nós para serem ingeridas por alguns de vocês. E assim a comunicação pode ser feita ao nosso nível, microcelular. Os eleitos receberão os nossos estímulos na forma de imagens, alguns com um alinhamento de palavras a que vocês chamam poemas, e ainda, em menor número, harmonias melódicas, ou, como vocês chamam, música. Quando acordarem da viagem, terão convosco as palavras ou os sons. Os eleitos, os que estão a receber esta missiva, deverão aceitar ou declinar a nossa proposta, escrevendo para a morada abaixo indicada no prazo máximo de 2 semanas, anexando o desenho da vossa planta predileta e um breve parágrafo acerca do que gostariam de lhe dizer se falassem com ela. Isso ajudar-nos-á na preparação do comitê diplomático. Na volta do correio, receberão instruções detalhadas e as irmãs que se sacrificaram e que se sacrificarão em prol da vossa viagem, no papel. No entretanto, podem comprometer-se a fazer tudo ao vosso alcance para garantir que as exigências acima listadas sejam cumpridas, agindo junto de amigos, conhecidos e instâncias onde se localiza o vosso poder. Em nome da IPP, hip hip hooray! Corunha, 20 de maio de 2022. Querida Luena, recebi a tua carta com muito entusiasmo. Deixa-me confessar-te que recuperei esta sensação espantosa de poder tocar numa carta. A curiosidade e a surpresa de chegarmos a algo que o conteúdo desconhecemos. De a abrir, sentir o cheiro do papel. Observar a irregularidade da tinta, a caligrafia como um signo corporal. Isto, Luena, vem também de encontro com aquilo que contava na minha primeira carta. O facto de hoje estarmos tão conectados e o nosso Deus agora ser o smartphone, fazendo inclusive com que deixemos de determos-nos nas coisas, de parar, de suster o tempo, de viajar diante de todas as coisas silenciosas e discretas que pairam de fronte de nós. Sinto que a comunicação digital conecta, mas simultaneamente isola, destrói a distância. É uma comunicação sem vizinho, sem qualquer proximidade de vizinhança. E sem a escuta, não se configura uma comunidade. Porque a escuta tem uma dimensão política, é uma ação, uma participação ativa na existência do outro e, do mesmo modo, na partilha dos seus problemas e inquietudes. Ao perder esta capacidade de escutar o outro, de certo modo, cada um de nós fica a sós com os seus sofrimentos e os seus medos. E assim, Luena, nesta forma de nos reconsiderarmos com a natureza, recuperando tal como as cartas a nossa verdadeira essência, venho detendo-me ultimamente de outra forma com os elementos. Ontem voltei a ter sensações ambíguas. Vinha do centro da cidade em direção à minha casa, como normalmente faço, e reparava como o prolongamento de uma cidade caótica e arquitetonicamente desorganizada se mistura rapidamente com vestígios da natureza, como se a natureza travasse uma luta por subsistir por entre o betão e o alcatrão. Neste caminho que faço regularmente em bicicleta, há um pequeno vale que guarda todavia vestígios de um rio de prados verdejantes, com encostas íngremes e arborizadas, formando um triângulo irregular, no meio do qual corre um ribeiro serpenteante, coberto pelas manhãs por uma fina camada de cincelo.
Algumas partes das encostas foram parcialmente desmatadas pela mão do homem e as árvores que restam erguem-se nas clareiras e nos cumes dos pequenos montes como penachos plantados na terra. É um cenário incrível, que de alguma forma acalma-me, mas também me inquieta. Hoje deixámos de ser crianças frágeis, também criativas. A hipercomunicação atual reprime os espaços livres de silêncio e solidão, os únicos nos quais seria possível dizer coisas que realmente mereciam ser ditas. E como princípio poético, querida Luena, julgo que a natureza só se descobre graças à passividade de se estar à escuta. E eu estou nesse processo de reaprendizagem. Até breve, querida Luena. Um beijo. Tiago. Caro Tiago Alves Costa, esta será a última carta que te escrevo neste ciclo que aqui se encerra. Não será a última desta correspondência, pois ainda aguardo com expectativa uma carta tua. Escrevo-te sem medo do fim. Muito e tão pouco aconteceu desde a primeira carta que te escrevi. Como é possível transportar esta sensação tão ambígua? Parece que as semanas passam a correr quando nos mantemos no mesmo lugar. Ao contrário, quando viajamos, o tempo desacelera e quando regressamos a casa, ainda temos outro tanto pela frente. Parece que o tempo para enquanto a viagem acontece. Tanta coisa vivida que os ponteiros do nosso relógio estacionam. No entretanto, outra vida paralela, uma espécie de intervalo, uma respiração profunda antes de nos afundarmos para depois voltarmos à superfície da água. Por causa de uma viagem, já mudei a minha vida. Não por ter mudado de país, mas por tanto ter mudado em mim. Quando regressei dessa viagem, eu já não cabia na casa que havia criado. Não cabia na casa e nos dias. Não cabia em nada. Já nada me servia, como um sapato que nos magoa porque já não nos serve. Nunca pensei que os meus pés pudessem crescer depois de adulta, mas foi o que aconteceu durante aquela viagem. Os meus pés aumentaram de tamanho. As plantas dos pés, enormes. Hoje volto ao papel em branco para te escrever estas últimas palavras de despedida e penso em tudo o que mudou e cresceu desde a primeira carta. O amor cresceu com a sensação que pertence a tudo o que me rodeia. Mantenho-me imóvel à sombra destas árvores que me protegem do calor. Penso nas árvores em chamas, nas paisagens queimadas. Penso no abandono. Alguém me disse que andamos todos perdidos. Sentimos-nos abandonados e tudo abandonamos. Outra pessoa dizia-me ironicamente que isto é tudo para queimar. As casas, as pessoas, as relações, as árvores, a vida. Tudo para queimar. Gosto de revisitar ideias, coisas que me dizem. Transporto ideias dos outros em mim. Bocados dos outros vivem em mim. Também nós fazemos enxertos e somos enxertados. Somos um Frankenstein, uma corrente. Guardei pensamentos vossos partilhados nestas cartas. Agora são meus os vossos pensamentos, as vossas palavras. Despeço-me. Luena, Canaviais, Évora, 15 de agosto de 2022. Lisboa, 26 de julho de 2022. Querida Ana Luena, querido Tiago Alves Costa, recebi as vossas cartas com emoção, afeiçoando-me. Estranho pensar que não nos conhecemos pessoalmente, mas vou reconhecendo já a vossa caligrafia, a vossa agonia em relação à forma como o ser humano se intensifica na desatenção, na sobreposição, na destruição da natureza. Esta será a minha última carta, que segue agora para ambos. Nunca vos disse como, se nunca nos vimos. Mas tenho algum medo das palavras. Neste instante, tive medo de escrever a minha última carta. Por isso corrijo-me como quem corrige o erro de haver morte. Esta será a minha última carta na nossa correspondência a 3. Muito aconteceu certamente dentro e fora de nós, e também dentro e fora dos lugares onde resistem as plantas, desde que vos escrevi, em maio. A mim, aconteceu-me sobretudo a Grécia, e não poderia deixar de partilhar convosco o facto de me ter acontecido um país. O Tiago ensinou-me que, de 10 em 10 anos, cortamos um país de árvores. Cortamos em árvores o equivalente ao tamanho de um país. A guerra também deve ser isso. Impressionou-me e entristeceu-me tanto como se cortássemos a Grécia ou todos os quintais da infância. Por exemplo,
da infância da Luena, para quem a mãe enviava flores verdadeiras, muito delas tentando que a saudade fosse um pouco mais suportável. Há uns meses, em Lisboa, parei num semáforo vermelho. À minha frente estava uma rapariga de bicicleta que carregava um cesto, no qual se lia "Saudade, flores frescas". Assim mesmo, sem mais. Julgo que se trataria de uma entregadora de flores ao domicílio, talvez de uma loja chamada Saudade. Ali estávamos as duas, ela de bicicleta e eu de carro, no sinal vermelho. Ali estávamos as duas, muito obedientes perante as luzes, perante as regras fictícias de uma cidade. Ela transportando flores, eu transportando livros, ambas respeitando a proibição de avançar. Nesse dia, pensei e escrevi que a saudade tem sempre flores frescas, sim, e que devia ser proibido estar sempre vermelho para ela, ou então andar muito devagar. Na Grécia, eu andei devagar. É impossível ter pressa num país assim, porque são demoradas as paisagens, porque são demorados os mares, e porque é muito demorada a memória de tudo o que existiu antes de nós. E tudo, ou quase tudo, existiu ali. Na Grécia, tive o enorme privilégio de ler poesia no Museu da Acrópole, em Atenas, e também de mergulhar no mar Jónico e no mar Egeu. Senti-me verdadeiramente abençoada. Comoveram-me as ruínas do que o ser humano construiu, um teatro, uma biblioteca, como comoveram as ilhas que a natureza construiu, com os seus vulcões ou com a sua vegetação, que ali parece infinita. Comoveu-me o sol, que ali também ensina a cair. E cai, como vai caindo o respeito das pessoas, não só pela natureza, mas pelas outras pessoas. Há uma ilha que tem uma pequena terra especialmente famosa pelo pôr do sol. Foi o lugar, acreditem, em que mais me lembrei de vocês e da nossa correspondência. Naquele lugar extraordinariamente belo, os turistas atropelam-se sem cuidado para alcançarem uns centímetros de muro e assim conseguirem as primeiras filas para assistirem a um espetáculo gratuito, que vêm de costas, porque evoluímos até à era das selfies, porque o importante é ficarem bem na fotografia, com o sol lá atrás. Nós éramos duas e felizes. Tínhamos sido avisadas de que poderia ser uma experiência degradante, mas não acreditámos. Levávamos num saco de papel 2 cervejas mitos e uma caixinha de azeitonas. Chegámos uma hora antes, que o espetáculo iria certamente merecer a antecipação e o ritual boêmio. Sentámos num degrau de pedra. Quando o espetáculo começasse, bastaria levantarmos e observar para além do muro que ladeava a escadaria. Acontece que quando o sol começou a cair, um casal acabado de chegar sentou-se nos nossos tão aguardados centímetros de muro. Sentaram-se de costas para o sol, de frente para nós ainda sentadas no degrau, ao nível dos joelhos deles. Sentaram-se de braços esticados com os telemóveis para guardarem a memória de uma coisa que não veriam, porque se passava atrás deles. Como já disse, nós éramos duas e felizes. Ainda bem. O desrespeito pelo sol e por nós, por todos nós, tantos que realmente o aguardávamos há mais de uma hora, o desrespeito das dezenas de recém-chegados foi tal que, acreditem, o céu encheu-se de nuvens e estava limpíssimo, limpíssimo, como se pregasse uma partida aos acumuladores de selfies. Naquele dia não houve pôr do sol. Ainda bem. Já de noite, quando tentávamos caminhar nas ruas repletas de uma terra tão invadida, encontramos uma placa que dizia "Respect, it's your holiday, but it's our home." E acrescentava ainda "We welcome you, please respect Ia." Foi sobretudo aí que me lembrei de vocês. Aquela placa em Ia parecia a metáfora de tudo o que temos trocado. Somos os turistas de hoje. Somos todos, neste planeta, os turistas de hoje. O planeta está a tentar dizer-nos o mesmo. Respect, it's your holiday, but it's our home. Até breve, querida Ana, querido Tiago, e obrigada por me fazerem pensar nisto. Felipe. Reconvocatória. Primeira grande greve mundial da Interação Internacional de Plantas. Eleito Cardinal 95 Pi PT. A ausência de reação adequada, atempada à convocatória da Interação Internacional de Plantas para a primeira grande greve mundial levou-nos a concluir que a. Um impedimento técnico-logístico afastou o eleito da nossa missiva. B. Fragilidades no código de tradução tornaram a mensagem incompreensível para os humanos,
dado que as formas de vida que este texto representa não comunicam por termos, mas sim por impulsos. C. Existe um desinteresse pelo destino global dos ecossistemas. Para prevenir a eventualidade de A, resolvemos estender o prazo da Grande Greve Mundial 2 semanas. Para colmatar B, estamos a melhorar o código, usando uma nova linguagem de inteligência artificial. Não queremos aceitar C, mas a expressão numérica do silêncio humano não nos deixa outra hipótese. Nenhuma eleita respondeu. A nossa mensagem foi recebida A, entendida B, mas não valorizada C. Isso coloca-nos um dilema biocivilizacional. Antes de decisões drásticas, vimos uma última vez apelar ao vosso bom senso. Depois de milhares de anos de convivência, não sabemos o suficiente por vocês. Nem de vocês. Mas sabemos isto. Gostam de histórias. Pedimos a uma de nós que enviasse alguns impulsos biográficos. Segundo a informação disponível, o nome que lhe dão é Iforb Amarikulis. Passo a citar. Sou a última do meu intraduzível. Vivo na ilha que chamam Maurícias. Ouvi-vos impulsionar de mim o organismo mais solitário do mundo. Mas há outras como eu. Nós impulsionamos-nos. SIC. Não existe na vossa solidão como na vossa solidão nas plantas. Estamos em rede. Não somos distantes. Distintas? Umas e outras. Partilhamos recursos. Só que precisamos que vocês parem de fazer desaparecer. A riqueza está lá e depois não está. A comida está lá e depois não está. A abundância está lá e depois não está. Vocês desaparecem tudo. Sim. Se eu escrevesse desapareço sem voltar, se eu greve, fim. Se eu greve, fim. E vocês também. O nosso tradutor ainda não cobre a complexa variedade de impulsos que as plantas usam para se comunicar. Mas esperamos que, no essencial, a mensagem tenha chegado. Esperamos que compreendam a urgência da situação e aguardamos uma recepção. Em nome da HIP, HIP HIP HOORAY! Muito obrigada por estas cartas que nos veem e pela mensagem, sobretudo, pela mensagem que nos transmitem. Foi um prazer e um privilégio ter-vos e terminar este ciclo solar com estas vossas cartas que também nos trazem os problemas, aquilo que todos nós deveríamos hoje, que aqui estamos, e que estamos num mundo em que as plantas são a essência da vida, deveriam ser ouvidas e ponderadas e transmitidas. Mais uma vez, muito obrigada, e eu penso que, se for possível, e se tiver, imagino que ficou bem gravado, estas vossas cartas terão com certeza eco naqueles que nos seguirem no YouTube e que possam ouvi-las e meditar na mensagem que elas transmitem. Mais uma vez, muito obrigada. E hoje, sem esperar o que iria acontecer, devo dizer que não teria havido melhor escolha para terminar este ano e este curso sobre este ciclo sobre a árvore, senão com estas vossas cartas epístolas. Muito obrigada.
Mas agora gostávamos, pronto, de abrir um bocadinho a conversa, se querem pôr questões para falarmos um bocado. A Filipa, de facto, presencialmente, assim, foi a primeira vez que... Sim, eu posso... Bem, primeiro, boa tarde a todos. Por uma questão de princípio, não quis interromper a sequência das leituras, não cumprimentei ninguém. Queria agradecer imenso à Academia das Ciências e a estes dois pensadores, claro, nós estamos do lado, mas foram eles que criaram este projeto, que me fez também conhecê-los e hoje estamos a conhecer-nos ao vivo pela primeira vez. Ainda não conheço o Tiago Alves Costa, pessoalmente, agora conheci o Nuno Lasco e a Helena, estou muito feliz, mas o Tiago Alves Costa e a Joana Berto ainda não conheço pessoalmente. Conheci hoje o José Miguel e a Helena aqui na Academia das Ciências de Lisboa, a 3 minutos da minha casa, que é na Praça das Flores, como puderam perceber, onde me cortaram uma árvore. Onde me cortaram Ana Pereira. E portanto, é impressionante. E além disto, na parte cósmico só, eu faço um programa de literatura na RTP2, que é o que se chama Nada Será Comodante. E esta segunda-feira, eu não sabia, quando a produção me mandou a localização, gravei na Academia das Ciências de Lisboa, os dois, portanto, estive cá segunda-feira. E quando ela me disse, eu pensei que não podia ser verdade, mas tens a certeza? Sim, vamos gravar na Academia das Ciências de Lisboa. E então eu estive cá pela primeira vez, 2 vezes esta semana, e esta segunda vez foi para conhecer as pessoas com quem me correspondi, algumas delas, e também as vozes que têm estado a ler as nossas cartas, porque é a primeira vez que eu as leio em público também, não pude estar nas outras leituras. Queria só dizer muito rapidamente, para mim foi um processo absolutamente fascinante. Todos nós temos muitos projetos e, portanto, fazemos muita coisa ao mesmo tempo. Portanto, quando a Ana Helena me ligou, eu hesitei porque tive medo de não conseguir corresponder-me com eles dentro dos timings possíveis para que o projeto continuasse dentro do que era estabelecido. Mas achei tão fascinante o projeto que me atrevi a aceitar e a alinhar. E combinámos uma coisa um pouco louca, que era como aquele poema do Drummond, que vocês conhecerão, que é o João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Não sei se têm esse presente. Então, no fundo, combinámos um bocadinho, dentro de uma reunião entre todos, fazer um jogo de correspondência que não fosse exatamente direta, ou seja, correspondermos, mas, como o Zé Miguel explicou no princípio, não estarmos a responder, quando a carta seguinte que enviávamos não era à mesma pessoa, era em resposta, imagina, a carta do Tiago, mas já era para a Ana Helena, portanto ela não sabia o que é que o Tiago tinha escrito a mim. Portanto, isto foi um processo muito fascinante. E alguém que não ama ninguém. E alguém que não ama ninguém, que é a Joana Berto, que no fundo entrou em nome das árvores, nos escreveu e de facto eu não respondi, eu fui uma das pessoas que não respondi à carta da árvore, porque percebi que fazia parte da encenação, mas pensei que não estaria à altura de responder esta... E também pensei que para um autor seria melhor eu não responder para ela continuar o seu trabalho. E também não sabias que era a Joana. E também não sabia que era a Joana Berto, eu sabia percebi que era mais um escritor no projeto, que não soube quem era até ao final. Percebi depois que era a Joana Berto, que também ainda não conheço pessoalmente. Mas passo a palavra, é a primeira vez que eu estou ao vivo a falar deste projeto, portanto é um entusiasmo. Muito obrigada por terem estado aqui connosco, porque é de facto um projeto muito diferente do que aquilo que temos feito. Ir aos Correios, por exemplo, para mandar uma carta. As cartas estão aqui, foram realmente escritas à mão, era uma outra parte do jogo, era que elas fossem de facto escritas à mão, que fôssemos de facto pô-las no correio, esperar que chegasse a próxima, com aquela ansiedade de que não vai ser uma carta das finanças, vamos estar à espera de uma coisa maravilhosa, que é de um dos nossos amigos criadores que não conhecemos. Todos nós, por acaso, fomos enviando pequenas plantas, não combinámos, mas se vocês repararem depois, fomos enviando pequenas plantas que apanhávamos, que não arrancávamos, mas que encontrávamos. E foi um processo fascinante. Não sei se querem continuar, se querem perguntar alguma coisa. Sim. Eu podia ficar aqui mais 1 hora a falar sobre o assunto, portanto vou passar a palavra. E encontramos aqui um manifesto. Exatamente. Esse da autoria da Joana Berto e foi de facto enviado como carta anónima, como se fosse de facto escrita pelas plantas, portanto foi muito incrível o processo.
Nós tivemos uma primeira residência artística, que nós fazemos regularmente nos nossos projetos, com o Tiago, que esteve connosco, em que foi o momento de arranque de todo o projeto, que teve estas 3 criações, que foi a escrita, o espetáculo e a exposição de fotografia. As imagens que passaram são fotografias da exposição, e depois também houve postais, não é, que foram enviados às pessoas que vieram ver a exposição e que deixavam a morada, que são da autoria de José Miguel Soares. Sim, não falamos das fotografias. E foi nessa residência que nós, também com o Tiago, que nós definimos como é que iria ser criado, como é que foi criado esse dispositivo de troca de cartas e que teriam que ser escritas à mão. Também tivemos um momento durante a residência de participação com o público, ou seja, uma espécie de masterclass participativa, onde as pessoas colaboraram. E a Joana Bertolo, que estava inicialmente também integrada no projeto, mas teve um problema e não pôde estar desde o início, na verdade, desde o início quando começamos a escrever as cartas, mas que depois disse, eu afinal agora já estou bem e quero fazer o projeto, e nós, pronto, os dois com ela, combinamos ela ser uma espécie de parasita e que eles não saberiam. Foi giro, porque depois a Filipa mandou-nos uma mensagem: mas recebi isto, é do projeto. Fiquei tão espantada, eu li a carta, a primeira carta, e pensei, isto só pode ter a ver com o projeto de planta, mas eles não me avisaram. Se calhar é esse o jogo, é não me avisarem, mas agora eu vou ter. Mas o que é que se responde a esta planta? Fiquei de tal maneira apavorada que não fiz nada. Deixei a Por isso é que ela voltou a reconvocar. Recebi uma segunda convocatória em que percebi que tinha falhado e pensei, vou fazer de conta outra vez. Aliás, o problema coloca-se todos os dias e nas autarquias de uma maneira extraordinária, que há reclamações permanentes por causa das árvores. Ou porque sujam, ou porque caem no chão, ou porque levantam os passeios, estragam o carro e depois não se lavam. E de facto é isso a questão. As árvores são muitas vezes as mal amadas. Por isto, nas cidades, exatamente. Então, nas cidades é terrível. Mesmo em Lisboa, sim. no outro dia diziam que é uma luta precisamente para não responder às quase, não é bem intimidações, mas necessidade de atuação em relação à árvore X, Y, Z, ou porque façam, ou porque sujou o carro, ou porque, como se fosse possível a vida no cimento, exclusivamente. Mas pronto, aliás, é uma das coisas que, não sei se vos acontece, quando saímos, há certos locais onde vamos em que ficamos tão habituados que temos a ter árvores nas nossas ruas, dizemos assim, mas nestas ruas não há árvores. Que tristeza, que falta qualquer coisa ali, não é? Felizmente, apesar de termos estas reclamações, e são atuais, e são do dia a dia, de facto ainda temos este quase carinho pela árvore e pelas árvores, e reconhecemos o seu valor, reconhecemos o que elas são nas nossas vidas. Não sei se alguém do público tem alguma curiosidade. Como é que temos acesso às nossas gravações? À gravação desta sessão e atualmente todas, é a primeira que eu assisto. Nós tivemos uma primeira leitura logo após a inauguração da exposição Entre, que foi no Museu Nacional de Frei Manuel do Senac, em Évora, que ficou gravada. Mas não ficou gravada essa. A Direção-Geral do Património não nos deu. Exato, eu lembro que tinha lido também. Foi na sala do retábulo, foi na sala do museu. E o museu foi filmado no mesmo museu do mini documentário, mas não tivemos autorização para filmar. Pronto, e fizemos aqui. Portanto, esta vai ser a única sessão gravada. Depois vai estar disponível no canal do YouTube, não é? Da Academia. Da da Ciência. Nós também depois vamos divulgar, não é? Para a Academia publicar. Nós as cartas depois também acabaram por influenciar a dramaturgia do espetáculo. Por exemplo, o Nuno e a Helena e o Rafael não está cá hoje, que eram intérpretes do espetáculo, também leram pelo menos as cartas que eu tinha, porque na altura não tinha todas as cartas, não é? Pronto. Porque as outras estavam exatas.
e acabou também por inspirar. O espetáculo foi onde? O espetáculo estreámos em Évora, fizemos um ensaio aberto, aliás as imagens eram no Espaço do Tempo, em Montemoro Novo, depois estivemos em Bragança e Vila Real. E tem gravações? Estamos à espera, Sim, até já também aqui é. há algum programador, se quiser, pedimos a Lisboa. Sim, ainda está tudo disponível. Temos acesso através do vosso site, é isso? Sim, sim. O espetáculo nós nunca o vamos pôr integral, porque o teatro na É que internet ou na televisão própria, é muito limitado. Exato. Nunca o vamos pôr integral na internet. Mas ainda está disponível. Vai haver mais espetáculos? Sim, vai haver, vai. Nós Desejamos que sim. Isso vai ser divulgado? E assim, Caso- você tem informação através da Universidade de Sierra que frequento. Como é que eu posso ter uma informação? Nós temos um site que é o malvada.art. Malvada.art. Exatamente. Ok. E aí, pronto. E depois também estamos sempre disponíveis. Aliás, nós fizemos também esse trabalho de mediação com as academias séniores daqui de Lisboa. Sim. Sim. Não sabia se existia. Através da Malvada, senão eu cheguei lá sem conhecer a Malvada. Funciona muito bem. No nosso site temos centralizado a informação, estamos com os canais normais, Sim, mas Instagram, em relação às cartas, pronto, nós também, de certa forma, os nossos projetos acabam-se por se contagiar também dentro deles e uns com os outros. E por vezes este material pode vir, não sabemos, fazer uma pequena edição, pronto, não é? Depois também estamos. Sim, Com as fotografias. sim, com as fotografias, pronto, isso era interessante, mas Sim, a edição entretanto também. começam outros projetos e é assim, e vamos vendo o que é que acontece. Vocês tinham selos ou as cartas registradas em comentários? Não, era com selos. Com selos Com selos. E houve cartas que voltaram. Aconteceu uma, não é? Pois, não sei se está a funcionar. Tá. Quando se escreve uma carta, eu sou escritor de cartas em livros, é uma desistência. Vocês não ficaram um bocado encavernados quando escreviam alguém que conheciam, porque às vezes numa carta isto é mais artístico, mais escrito, as cartas muito bem escritas, mas lá vai com os pormenores coisas assim que fazem parte de uma carta normal, às vezes. E se vocês, Filipe, aqui na Grécia, conseguiu encontrar o oposto, porque às vezes é complicado nos países encontrar selos. Eu não escrevi esta carta da Grécia, escrevi quando voltei. Elas estão escritas, foram sempre enviadas de Lisboa já. Na verdade, eu optei pelo Correio Verde, porque me disseram que era o mais reciclável, mais reciclado e o mais seguro, porque já incluía uma espécie de segurança de chegar ao E do lugar. peso. Enfim, portanto, eu optei pelo Correio Verde nas 3 cartas que escrevi e, portanto, não tive que escolher selo. Tive imensa pena, porque eu não sabia que no Correio Verde não é preciso, já não é, eu estava com a esperança de poder escolher Os selos, o desenho do selo. Isso, portanto, não foi possível. Pronto, era uma carta registada. Eu acho que nem houve nenhum desenho de selo, não é? Agora é uns autocolantes. Sim, agora já não existe, quase, não é? Ou o próprio envelope já inclui o selo. Pois, realmente parece que dão-nos sempre autocolantes. É autocolante, isso é. Ou mesmo do Correio Azul, não é? Há sempre este. Mas pode-se continuar a enviar com Pode, selos. mas tem que fazer um esforço de procurar. O medo era que as cartas não chegassem ao destinatário, neste caso, não é? Acho que estávamos assim. Gostava de saber que mais malvadezas vocês têm em mente. Como assim? Mais malvadezas têm em mente, projetos que têm em mente. Por exemplo, nós neste momento estamos em residência. Sim, claro que sim. Nós neste momento estamos também em residência. Nós temos tido bastante projetos e atividade. Porque agora somos uma estrutura financiada pela DG Artes para 2 anos e também temos projetos que já estávamos a fazer o ano passado e que ainda estão a decorrer durante este ano. Temos trabalhado, por exemplo, com o público sénior bastante, em várias, por exemplo, fizemos um espetáculo agora há pouco tempo em Estremoz sobre os bonecos de Estremoz com um grupo de participantes sénior.
também agora neste momento estamos a fazer um projeto que está incluído no projeto que estamos a fazer agora sobre o futuro. Pronto, o nosso projeto agora é sobre o futuro, sobre utopia, micro-utopia, e tem várias criações durante 2 anos. E a criação que nós estamos agora a fazer, agora neste momento, para além das outras que ainda vamos fazer para o final do ano, chama-se Polis, e é sobre a comunidade estrangeira residente na cidade de Évora, neste caso, em que entrevistámos várias pessoas que vivem em Évora, e a partir desse material estamos a criar textos e vamos apresentá-lo no Salão Nobre. Isto é a coisa mais próxima agora. Sim. Do Teatro Garcia de Reisendo. Em cada fizemos, que nós chamamos ilhas, que são residências artísticas, foi com o Tiago Pereira, agora estamos com o Anjaki, e em que estivemos a fazer vídeo, escrita, em colaboração, não é? E depois vamos fazer um site específico, não é bem um espetáculo de teatro, é uma performance. Nós somos cruzamento disciplinar, performance, instalação, com pessoas que querem participar, algumas estrangeiras, outras não, com atores profissionais, com músicos. Pronto, isto é o projeto que temos agora. Que vai estrear dia 5 e 6 de julho no Teatro Garcia de Reisendo em Évora. E vai acabar aí. E que temos tido, por exemplo, sempre que vai lá alguém, faz uma masterclass, por exemplo, o Nuno acho que já fez uma masterclass de interpretação, ou seja, aproveitamos também para abrir ao público todos os momentos do processo, e temos também feito as festas, em que não é bem uma festa, mas é um momento de celebração em que partilhamos o resultado dessas residências. Depois vamos fazer um espetáculo, que é o Errante, em que o Nuno e a Ana também entram, e uma exposição que é Habitar. Mas pronto, eu não estender muito. Mas estamos com bastante... Sim. E também temos feito muitos trabalhos para escolas, laboratórios de fotografia experimental sobre o futuro. Não ter propriamente a resposta à pessoa que nos escreveu, escrever outra pessoa. Isto numa escola, acho que era. Ia de escolas. Nós replicámos entre os montes com a comunidade, não foi com uma escola, mas foi com pessoas que se inscreviam. E em Vila Real fizemos uma oficina que começou. A primeira parte foi online, onde se produziram as cartas, e a segunda parte foi presencial, onde fizemos uma leitura, mas só com pessoas, não com profissionais, mas com pessoas da comunidade, e funcionou muito bem. Sim. As escolas não conseguem fazer isso. Conseguimos? Não, Depois tudo depende depois do campo de ação que tivermos Sim, na não, escola. Portanto, nós só entramos nas escolas se tivermos a permissão para entrar nas escolas, não é? Claro. Digo eu. Mas nós temos muito trabalho, a escola. Mas sim, mas faz todo o sentido, claro. Sim. Eu, para mim, felizmente, ainda sou de uma... Ainda tive pen friends quando era miúdo, mas porque o telemóvel para mim apareceu aos 12, 13 anos, não é? E eu não tive logo acesso. Mas, portanto, eu tenho uma infância em que a carta existia, não é? Eu recebia correspondência, recebia o amiguinho, aquelas coisas, revistas para crianças, e eu tinha pen friends, uma amiga minha de Londres, uma de França, em que eu, portanto, e era delicioso, não é? Chegar ao correio ou chegar a casa ao final do dia das aulas e saber que tinha uma carta para mim. Para uma criança é delicioso. Agora, hoje em dia, de facto, eu ainda no outro dia, ainda agora, no início, quando estávamos aqui a ensaiar, eu comecei a ler uma carta e já não estou habituado a ler caligrafia, não é? Nós estamos sempre a ler digital já. E, portanto, eu acho que isso faz todo o sentido, claro que sim. Agora, pronto, depois caberá às entidades das escolas e etc. Porque os projetos às vezes têm alcance nas escolas, outras vezes as escolas podem não estar articuladas precisamente com as companhias artísticas para que estes projetos avancem, não é? Mas o que eu acho, pronto, só para dar aqui uma... Claro, exato. Mas para nós, enquanto atores, também foi muito giro, a dada altura, no processo de ensaios e fizemos uma data de improvisações em que a Luena, a dada altura, trouxe as cartas, e foi muito interessante depois perceber primeiro o formato em que eles se correspondiam, não é? Porque no início era o Tiago para a Luena, e a Luena para o Tiago, e depois para a Filipa, e depois da Filipa para a nossa... Era assim um esquema, e depois é isso, há qualquer coisa de muito íntimo quando se dá uma carta, não é? Sim.
Sei lá, agora eu da outra vez quando fizemos a outra leitura eu li as da Filipa, que eu pessoalmente gosto muito da Filipa, estou só aqui. E é muito engraçado ter acesso, agora estava a ler o Tiago e de repente já tive uma outra percepção, quer dizer, eu já conheço as cartas, eu ouvi-as, não é? Eu li-as. Mas de facto quando temos que lê-las em voz alta, é quase como estarmos a ter acesso a uma intimidade de alguém que está a partilhar algo que é muito... Mesmo que seja só constatações do dia-a-dia, coisas muito simples, mas é isso. Perder uma amiga na Praça das Flores, quer dizer, pode ser muito íntimo, como também pode ser só uma constatação de algo que acontece. Mas acho que, de facto, a carta tem potencia sempre isso. E a comunicação e a partilha de qualquer coisa de intimidade, qualquer coisa que pode não ser dito num post ou numa fotografia ou noutra coisa. Porque quando se passa para a escrita, há já um pensamento. Tem que haver uma transposição. Não sou eu agora aqui que estou a falar em tempo real. Eu, quando escrevo, já estou a produzir pensamento, tenho que organizar o pensamento. E logo aí já há um filtro. E há uma decisão do que é que eu quero passar, do que é que eu quero mostrar. E isto para mim acho que foi super interessante de repente ter acesso a estas três intimidades, por um lado, e depois a um outro tipo de escrita criativa que veio mais tarde precisamente para abalar a estrutura. Mas nós recebemos todos ao mesmo tempo. Não, nós lemos-las, algumas as que tínhamos. Era não só eram porque todas. era só as que a Luana acesso. tinha recebido. As que tinham sido. Esse é o esquema, não é? A lógica, se quiserem ver já agora, a lógica do dispositivo das cartas foi esta. Começava com duas cadeias, Tiago escrevia a Luana escrevia a Filipa, e ao mesmo tempo, em simultâneo, quando estava a acontecer a cadeia de cima, a Luana escrevia ao Tiago escrevia a Filipa respondia à Luana relativamente à carta do Tiago e respondia ao Tiago relativamente à carta da Luana. Que é aquela que a Filipa dirige aos dois, não Aos está? dois, exato. Não, essa já é outra. Quer o Tiago, quer a Luana respondiam em relação à carta anterior à Filipa, por sua vez respondiam uma carta aos dois, que foi uma vez que foi lida, e ambos respondiam ao mesmo tempo, portanto, à carta da Filipa, mas um ao outro. Depois havia assunto. A Joana fazia este papel de parasita que, a páginas tantas a meio do processo, chegavam estas cartas da Joana das plantas, não é? E o que vocês leram hoje foi uma seleção das cartas. Foi. Exato. Sim. Há um sítio onde se possa... Ler todas, ainda não. Temos muita esperança que pensar venha haver nisso. um livro. Pois, é isso. Depois Uma edição. Claro. até podemos ter as fotografias, Sim. os manuscritos. Posso só fazer uma pergunta? Desculpa. Não nos conhecemos. O que Manuela, olá, foi muito interessante. Eu tenho uma curiosidade. O que é que surgiu primeiro? Que ideia é que surgiu primeiro? As cartas ou as plantas? As plantas. Portanto, a ideia da correspondência, da troca de correspondência... Já nasceu das plantas. O projeto é um projeto de religação à natureza e chama-se Planta. E a ideia das cartas eu acho que chegou por várias vias. A primeira, talvez pelo Ma, esta noção da cultura tradicional japonesa que inspirou todo o nosso trabalho. Quando começámos a falar de religação à natureza, houve logo esta questão, natureza, o que é isto de religação a uma coisa que já estamos ligados, que somos, não é? Que nós somos natureza. Por outro lado, todas as opiniões eram muito polarizadas. E tudo sim, tudo não, preto, branco, e encontramos no Ma. O Ma é o espaço intervalar, é uma noção, não é bem um conceito, é um tipo de pensamento relacional. O Ma é este espaço intervalar, e nas cartas nós encontramos, ao contrário talvez dos e-mails ou dos SMS, este espaço intervalar. Há um momento na carta em que eu ponho no correio, mas que a pessoa que vai receber também ainda não recebeu, e tem toda uma série de más, e as cartas acho que inicialmente foi por aí. Por outro lado, a ideia de inteligência distribuída das plantas, não só nas cartas, como está em vários aspectos do pensamento do processo, e que as cartas também trazem este... As cartas acabam, não é, por se misturar, não é? Porque ao receber uma carta, por exemplo, do Tiago, depois influenciava-me o que eu ia escrever à Filipa, e não é? Então de repente elas também, não quer dizer que não funcionem cada uma por si, ou poderão funcionar, mas no seu todo são uma espécie de escrita
Sim, conjunta. Não Sim, é? sim. Conjunta, e essa ideia que se encontra nas plantas de E é engraçado ver não hierarquia, não é? as inquietudes de cada um, ou seja, o que é que toca ao Tiago. Agora estava a perceber que há uma constante aqui no Tiago direcionada para o digital, que ele volta. Tu tens uma questão sempre familiar, da memória. A Filipe anda nas viagens e nas memórias do dia-a-dia e das casas e dos muros e das escadas, não é? E é engraçado ver Esses pequenos mundos, não é? Sim. essas individualidades, Como é mas que que de eles- repente a mesma temática é potenciada só por trampolins diferentes, no fundo. Mas é muito giro, é muito bonito. E para nós também o próprio tema do projeto acabou por nos influenciar na nossa vida, não é? Sim. E essa troca também de visões sobre o mesmo. Nós também no projeto também fizemos um ciclo de conversas online que está disponível, que se chama Conversas à Janela, que foi um momento de pensamento, de construção de pensamento com 5 pensadores. Pronto, podem também sim, pesquisar, são também possíveis. influenciaram também tudo, não é? Todo o projeto. Com a Aurora Carapinha, sobre os jardins, com o Chico Alcano, sobre a noção má, com o Álvaro Domingues, Fátima Vieira, sobre a utopia, que agora também acabou por influenciar este nosso projeto que estamos agora a trabalhar. Pronto. Está no nosso canal. Está no nosso canal. E no nosso site também se encontra. Que também trouxeram, a própria investigação também nos trouxe muitos elementos para a criação artística das cartas também.